Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tentou mais uma vez a contratação do volante mexicano Marcel Ruiz, atleta que pertence ao Toluca, só 25 anos de idade, já havia sido alvo do próprio Palmeiras na metade do ano, mas o tempo passou e a resposta do Marcel Ruiz foi a mesma. Ele não pretende deixar o Toluca para jogar no futebol brasileiro. O sonho do Marcel é atuar num clube europeu. Na janela da metade do ano não existiram propostas, mas agora ele está convencido de que pode chamar atenção, especialmente porque o time dele acaba de ser campeão mexicano e ele teve enorme destaque. Multa desse jogador é de 16 milhões de dólares, ou 88 milhões de reais. O Palmeiras até cogitou se aproximar do pagamento dessa multa, tudo para ter o Marcel Ruiz como o primeiro homem da proteção, até porque Aníbal Moreno e Emi Martínez não conseguiram vingar, mas diante da recusa do atleta, o Palmeiras vai precisar buscar outras opções. Já havia contado para vocês que Fabinho do Al Ittihad está nos planos, mas esse cara só pode ser contratado a partir de junho de 2026. Ele tem contrato no Al Ittihad e ganha 11 milhões de reais por mês. Só para completar, em relação a zagueiros, muita dificuldade nas tratativas com o Vitão do Internacional e Nino do Zenit. Hoje o Palmeiras está pessimista em relação ao Vitão e com poucas esperanças sobre o Nino. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que decidiu punir um dos seus atacantes. Bruno Rodrigues, recuperado de 2 cirurgias no joelho e que teve algumas participações ao longo da temporada de 2025, terá parte dos seus salários descontados. Tudo porque, no seu período de férias, ele participou de um torneio amador de futebol na cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, enquanto curtia férias. O time da sua cidade foi participar desse torneio, Bruno Rodrigues esteve em campo e não fez qualquer comentário ou pediu autorização para o departamento de futebol. De acordo com o Palmeiras, em uma nota oficial, a postura do Bruno está sujeita às sanções previstas no regulamento interno. Já dá para cravar que o Bruno será punido, tudo porque há o risco de uma lesão, de uma contusão, em um momento de férias em que ele deveria estar descansando. Bruno Rodrigues, que está fora dos planos do Palmeiras para o próximo ano, já contei para vocês que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, é fã do jogador e a partir daí pode existir uma negociação nos próximos dias. E Leila Pereira viveu horas agitadas. Na noite dessa terça-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, ela foi duramente criticada pelo conselheiro de oposição José Corona Neto. O Zé lembrou que o investimento do Palmeiras nesse ano foi extraordinário. 703 milhões de reais apenas com reforços. Isso sem falar na folha salarial e numa temporada de nenhum título. Segundo José Corona, todo o sucesso que a Leila teve nos seus primeiros anos de mandato foram consequência do time montado pelo Alexandre Matos e pelo ex-presidente Maurício Gagliotti. O conselheiro deixou bem claro que, na visão dele, tudo que a Leila construiu a partir do empenho próprio dela foi em vão. O Palmeiras tem cada vez piorado. O conselheiro ainda atacou duramente a presidente pela tentativa de golpe. É que a Leila Pereira está tentando mudar o estatuto para tentar concorrer a mais uma reeleição. Seria seu terceiro mandato. Pois bem, queria contar que a Leila não aceitou as críticas e prometeu procurar a justiça para condenar o conselheiro. Por falar no conselheiro, José Corona Neto acabou saindo da sala escoltado por seguranças. Aqui vem uma informação exclusiva. Não foi apenas esse ataque da oposição que acabou causando preocupação na Leila Pereira. Maurício Gagliotti, ex-presidente alviverde e uma das principais lideranças na política do clube, decidiu dar as costas para o atual presidente. Maurício nem compareceu na reunião dessa terça-feira e mais. Faltou a festa de encerramento do ano, promovida por Leila Pereira no último sábado dentro do próprio clube. Além dele, faltaram a festa o presidente do COF, o Carlos Degon, o vice, o Mansur, e o vice do Conselho Deliberativo, o Maurício Camargo. Todos não foram por sugestão do Maurício Gagliotti. E esse esvaziamento da festa só reforça que a Leila tem perdido espaço e força dentro da política do Palmeiras, especialmente por essa obsessão por continuar na presidência do Verdão. Para completar, registrar que, entre outras frases dela no seu discurso no Conselho Deliberativo, ela atacou duramente o time, lembrando que é inadmissível perder pontos por Vitória dentro de casa, e que outra coisa que é inaceitável é fazer uma final de Libertadores contra o Flamengo sem finalizar uma vez no gol. E ela fecha o seu discurso
lembrando que o continuismo não é um problema, inclusive ela aceita Florentino Pérez, que há bastante tempo é presidente do Real Madrid. Você concorda com a Leila? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que está animado com a possibilidade de vender Mikael, atleta comprado por mais de 30 milhões de reais no mês de fevereiro, indicação e participação de Abel Ferreira, que gostou do fato dele ser canhoto, de muita imposição física e forte no jogo aéreo. Verdade é que o Mikael foi um grande tiro na água. Conforme foi passando o tempo, ele foi se mostrando cada vez menos qualificado e terminou a temporada em baixa. Palmeiras decidiu por vendê-lo e nos últimos dias existiram sondagens e uma proposta oficial do exterior. O nome do clube não foi revelado, mas os empresários do Mikael já foram autorizados a avançar nas tratativas. A ideia do Palmeiras era recuperar todo o investimento. É possível que esse negócio saia por cifras inferiores, com o Palmeiras aceitando e admitindo um pequeno prejuízo. Só para completar sobre zagueiro, o Palmeiras já determinou, fechou, se acertou com o Atlético para a compra do Bruno Fux, operação de 4 milhões de euros, e está atrás de mais um zagueiro. Vitão, Nino e Joaquim são os alvos. O Vitão pertence ao Internacional, o Nino joga no Zenit e o Joaquim, ex-Santos, atua no Tigres do México. Preciso te atualizar sobre o Palmeiras, que chutou o balde e decidiu cobrar 45 milhões de euros ou 283 milhões de reais para vender Alan, atacante de 21 anos de idade, que foi a grande sensação nesse segundo semestre alviverde. Newcastle da Inglaterra chegou a sugerir 30 milhões de euros, que equivalem a 189 milhões de reais. O pessoal do time inglês já disse que não há a menor possibilidade de se aproximar desses 45 milhões de euros. E é quase impossível que o Palmeiras consiga tamanha receita com um atleta de 21 anos de idade, com a lembrança de que Endrick e Estevão, que garantiram recentemente dois dos maiores negócios do futebol brasileiro, ambos haviam sido vendidos para Chelsea e Real Madrid quando ainda tinham 17 anos de idade. Dos 17 aos 21, a gente está falando de 4 temporadas, em que um jogador acaba por se desvalorizar. O fato de o Alan ter se tornado protagonista no time de cima do Palmeiras apenas com 21 anos também praticamente inviabiliza qualquer possibilidade de uma negociação de 45 milhões de euros. Só para complementar, vale a lembrança de que o Palmeiras precisa de 400 milhões de reais com transferências de atletas em 2026 para bater sua projeção orçamentária. Outro time que recentemente também chutou o pau da barraca e viajou, exagerou na pedida em relação a seu atleta foi o Corinthians com o Guinigão. Dirigentes alvinegros sonhando com 30 milhões de euros, com um atacante que tem limitações técnicas e que nunca conseguiu se firmar como titular no Corinthians. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Existe alguma chance de o Verdão contratar Matheus Pereira? O meio atacante, grande craque do Cruzeiro, tem vínculo apenas até junho de 2026. Isso significa que a partir de janeiro ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior, para chegar de graça na metade do ano. Pois bem, Cruzeiro tenta renovar o contrato com o Matheus Pereira desde o primeiro semestre desse ano. E a promessa do jogador e do empresário dele, do Eduardo Maluf, é de que a resposta em relação a essa renovação aconteceria ao fim das competições, ou seja, nos próximos dias deveremos ter novidades. O Palmeiras não admite, mas monitora os passos do Matheus Pereira, por entender que ele é o tipo do jogador que cairia como uma luva. O Matheus Pereira, porém, fez uma promessa aos dirigentes do Cruzeiro. Ainda que não renove seu contrato, ele assegurou que não vai trocar o Cruzeiro por um outro clube brasileiro sem render qualquer centavo ao Cruzeiro. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado por 5 milhões de euros junto ao Al Hilal. Raposa tem 50% dos seus direitos econômicos. O Matheus Pereira tem adiado essa renovação de contrato no Cruzeiro porque cogita voltar a morar na Europa. Seria um desejo dele e da sua esposa. Atleta que ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já aceitou aumentar consideravelmente seus vencimentos. Em relação ao Verdão, o Palmeiras ainda busca um zagueiro e um volante de forma emergencial. Um camisa 10 também faz parte dos planos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.